Estamos de volta com o Em Pauta, hoje conversando sobre o cenário municipal para as eleições de 2016, agora em outubro. Conversando hoje com o João Ávila, colunista de política do jornal NH. João, retomando então a nossa conversa no bloco anterior, a gente estava falando agora sobre a situação do PT e entramos no assunto de Novo Hamburgo. Para ficar em Novo Hamburgo especificamente, além do Luiz Lauermann, que concorre à reeleição, em meio a um cenário turbulento, como a gente vinha falando, tem uma questão aí na oposição, né? Possíveis candidatos, quem vai, quem não vai, quem é que é um nome forte para enfrentar o Lauermann, que já tem um mandato e aí também é julgado em relação a isso, não tem só... Mas como a gente comentava, ele vai ter menos tempo de campanha, ele já tem então uma certa vantagem em relação a isso, quem é um cara que pode fazer frente ao Lauermann em Novo Hamburgo. Assim, o cenário nesta época, tu pode botar um tabuleiro de xadrez e colocar os candidatos ali e ir jogando, certo? Porque o cenário político nessa fase é exatamente isso. Hoje, se tu te basear por hoje, Novo Hamburgo tem alguns pré-candidatos confirmados. O PMDB com Paulo Ritzel, que já vem trabalhando desde o ano passado. O PP com Leonardo Hoff, que também vem desde o ano passado com a confirmação da pré-candidatura dele. O PV chegou a anunciar o ex-prefeito Ayrton dos Santos, mas dificilmente vai conseguir liberar a candidatura dele por uma questão de legal, né? Talvez ele não consiga liberar o registro. E mais recentemente, o PSDB sempre vinha dizendo que teria um candidato à eleição que iria disputar, mas nunca anunciou quem. O nome do PSDB para essa eleição seria do secretário de Minas e Energia, deputado estadual licenciado Lucas Redecker, que poderia, inclusive, agregar outros nomes da oposição numa candidatura dele. Só que o Lucas disse que não vem, que não é o momento dele, que ele tem outros projetos, e o primeiro projeto dele é concorrer a deputado federal daqui a 2 anos e ir a Brasília seguir os caminhos do pai dele para depois vir concorrer à prefeitura. O que pode acontecer é o seguinte: entrar todos esses pré-candidatos, eu ia falando do PSDB, que foi o efeito Fátima Daut, ex-presidente da CI, que se filiou no último dia ao PSDB e deu uma sacudida, porque ela, apesar de não ter experiência em partido político, ela vem de uma boa experiência como gestora da Associação Comercial e Industrial, que pega, na verdade, 3 municípios, Novo Hamburgo, Campo Bom e Estância, né? Tem um bom trânsito no meio empresarial, né? Tem o apoio de alguns empresários, e isso poderia ser importante. Mas o que acontece? Com essas 4 pré-candidaturas, PMDB, PP, PV e PSDB, muito provavelmente o beneficiado com isso seria o atual prefeito, porque o atual prefeito, como eu disse, ele tem uma certa... ele tem assim, os votos cativos, digamos assim, que são os votos do partido, os votos de quem está no governo, poderia usar muito bem isso a seu favor, e a oposição estaria dividida. Agora, se a oposição de Novo Hamburgo se unir, né, numa única só candidatura, muda totalmente o cenário. O efeito Fátima Daut na eleição ainda não se sabe, porque ela não anunciou que é pré-candidata. Né? Ela se filiou ao PSDB, certo? Ela diz que vem para tentar, talvez, fazer um trabalho junto com a oposição e ir com a oposição unida na eleição de outubro. Só que o PMDB já diz que não abre mão da candidatura, de encabeçar a chapa. O PP diz que não abre mão de encabeçar a chapa, certo? Se o PSDB não abrir mão de encabeçar a chapa também, né, eu até ouvi do líder partidário que é preciso ter humildade, a oposição precisa ter humildade, né? Tá, mas vocês aceitam ceder? Não, nós não. Sim, mas que humildade vocês estão pregando? É preciso ter humildade, mas vocês não aceitam isso. Então, assim, é um jogo de xadrez. Tem gente que talvez na hora H tire o nome em apoio a algum outro candidato, certo? Em função disso, porque tu estar numa pré-candidatura agora é tu manter tanto o teu partido quanto o teu nome na vitrine, certo? E esses pré-candidatos a prefeito, se porventura algum deles vier a concorrer a vereador depois, ele larga em vantagem em relação aos demais, porque teve com o nome dele sendo divulgado durante um período longo. Então são os jogos que vão acontecer, são os movimentos nesse tabuleiro que vão acontecer até julho, dia 5 de agosto, quando terminar as convenções, que daí sim pode se fazer uma análise mais aprofundada do que vai acontecer. Mas hoje é um jogo. É bastante tempo, são cerca de 4 meses ainda que isso vai acontecendo, né? Tem uma figura-chave aí que tu comentaste, que é o Lucas Redecker. Tu acredita realmente que ele não vai ceder? Porque tem uma campanha aqui em Novo Hamburgo, tem todo um... Eu não diria 100%, tá? Eu não diria 100% por quê?
Tem uma frase na política, Chico, que as pessoas estão nos assistindo agora que são do meio vão entender o que eu estou dizendo, que é assim, ó, na política não se fecha a porta, se deixa sempre uma fresta. Tu entendeu? Que talvez tenha um momento que tu precise empurrá-la para seguir teu caminho. Qual é o projeto do deputado Lucas Redecker, hoje secretário de Minas e Energia? Ele diz que quer trabalhar pelo Rio Grande para ajudar a salvar o Rio Grande dessa crise que já vem e que é histórica, que ela não é uma crise que o governo não caiu no colo do governo Sartori, ela vem sendo acumulada há 4 décadas, porque há 4 décadas que o Estado consome mais do que arrecada, certo? Ele diz que tem esse projeto. Ele tem um projeto também de se eleger deputado federal, certo? Ele vindo a prefeito de Novo Hamburgo, o que acontece? Ele interrompe, né, se porventura ele for eleito, ele interrompe o projeto dele de ser deputado federal. E dos 100 mil votos que ele conquistou na eleição para deputado estadual, 90 e poucos mil votos, tá? A maioria foram votos fora de Novo Hamburgo. Então ele tem um compromisso com esse eleitor de Campo Bom, de Estância Velha, de Dois Irmãos, do Vale do Taquari, onde ele fez bastante voto, porque a família dele, o pai dele é do Vale do Taquari, tem uma base bastante forte lá. Então o que ele pensa? Que pela idade dele, né, ele é um rapaz que não chegou aos 40 anos ainda, pela idade dele, o que ele pode fazer? Ele pode seguir como deputado estadual, hoje secretário por mais 2 anos, tentar uma candidatura a deputado federal, certo? De repente se elege deputado federal em 2018, cumpre um mandato, de repente na metade do segundo mandato poderia vir a concorrer a prefeito de Novo Hamburgo e não teria 50 anos. Tu entendeu? Senão, esse é o projeto dele. Só que tem uma corrente que defende ele por alguns fatores, como por exemplo, o Lucas Redecker numa campanha em Novo Hamburgo seria o novo, né? Seria não o novo na idade, mas seria o fato novo na campanha. Ele é uma pessoa que eu já conversei, por isso que eu vou dizer isso, com pessoas de dentro do Partido dos Trabalhadores, que hoje tem o governo, seria difícil de encontrar num primeiro momento falhas ou erros para te criticar, para te desconstruir. E como é uma campanha muito curta, até tu encontrar alguma coisa, né? Já passou. Ele vem de uma família, o pai dele que construiu uma carreira política também, que né, até onde se sabe não deixou mancha, né? Até onde se sabe não deixou mancha. Então, tem vários fatores a favor dele. E ele teria o apoio do empresariado, certo? Há quem diga, né, que seria uma eleição teoricamente fácil para ele numa disputa em Novo Hamburgo, porque ele conseguiria sim agregar a oposição em torno dele. Inclusive, gente do PMDB diz que aceitaria abrir mão de liderar a chapa para ser vice do Lucas Redecker, assim como o próprio Leonardo Hoff diz que pelo Lucas Redecker deixaria de concorrer. Né? Então, que são as 3 principais pré-candidaturas da oposição. PP e PMDB, né? Poderiam vir junto, que daí muda completamente o segundo. E tem um outro fator ainda que hoje está ao lado do PT, mas que não se sabe como vai ficar nas convenções, que é a situação do PDT. O PDT, apesar de não ter interesse hoje em lançar uma candidatura à prefeitura, ele é um partido que ele é muito importante pelo tamanho dele. O PDT hoje é o partido com o maior número de filiados em Novo Hamburgo. É um partido que tem base em todos os bairros. É um partido que tem vereador forte, vereador com muito potencial de voto. Então é um partido que hoje está no governo e, teoricamente, com o direito de indicar o candidato a vice-prefeito. Tá? Só que o próprio PDT diz que a convenção... eles vão fazer a convenção no dia 5 de agosto, no último dia, já marcaram, é a convenção que vai definir. Ou seja, a definição, se o partido fica com o PT e apoia o Lauermann com o vice, ou se vai para um outro partido, é só lá na frente. Há uns meses atrás era dado como 100% certo. Não, nós somos governo. Hoje já, aquela porta já está com a fresta aberta. Tu entendeste? Não estão fechando a porta para outras eventuais candidaturas. Falamos agora de Novo Hamburgo. Tem um cenário bem interessante também em outras cidades aqui da região. Comentaste aí, por exemplo, que o Lucas Redecker teve muitos votos aí em Campo Bom, Estância Velha, Vale do Taquari, etc. Campo Bom, Estância e Voti, como é que está se armando, especialmente aí nessa questão, voltando, né? É impossível a gente deixar de falar nisso, PT e oposição, né, digamos assim, já que não temos um partido só, né, que faça frente a isso, como é que isso está em outras cidades da região
e que vem ganhando cada vez mais força num contexto estadual, né? Tá. Vou começar por Estância Velha e vou te explicar por quê. Estância Velha, o atual prefeito, Valdir Dil, que não concorre à reeleição. Ele está concluindo o segundo mandato e não concorre à reeleição. Hoje, o partido não tem um nome de consenso, essa é a pessoa para concorrer pelo PSDB em Estância Velha. E o PT talvez venha, né, não tem nada confirmado, mas muito provavelmente deve lançar o ex-prefeito Elivir Desian, o Toco, que hoje é presidente da FENAC, para a candidatura. O Toco, vindo candidato em Estância Velha, ele tem um favoritismo fantástico. Por quê? Porque ele alguns levantamentos provam isso, que ele tem uma aceitação muito grande na sociedade. E a oposição a ele, né? A oposição a ele teria muita dificuldade numa eleição, mesmo com todo o cenário. Até porque em Estância tem Velha, trabalho com a FENAC, tem todo, né? E em Estância Velha não seria etc. o Toco do PT. É o Toco. Tu entendeu? Não é o partido que vai definir a eleição em Estância Velha. Pulando de Estância Velha para Ivoti, certo? A ex-prefeita Maria de Lourdes, ela vem fazendo um trabalho muito forte nos últimos anos, ela que sempre foi da área da saúde, ela é professora, mas sempre trabalhou muito com a saúde, ela vem fazendo um trabalho muito forte, ela não pôde concorrer na eleição passada porque ela estava no segundo mandato, perdeu a eleição, no caso, a oposição com Arnaldo Knay ganhou, e daí vai ser uma eleição muito polarizada entre PSDB e PP, certo? PSDB confirmando a candidatura do Arnaldo. Ele ainda não fala sobre isso, né? Ele diz que vai manter o próximo período para cuidar da administração do município. Dois Irmãos vai ter uma eleição também muito polarizada entre PT e PMDB, que tem sido a situação assim. Na última eleição, o professor Miguel do PT não se elegeu, ele não conseguiu a reeleição e perdeu para a Tânia, atual prefeita, por muitos poucos votos, mas é uma cidade pequena, onde tu consegue fazer campanha de porta em porta, e foi o que a Tânia fez. Só que essa campanha quem está fazendo agora é o Miguel, de porta em porta, então é aquela eleição que vai ser decidida na última urna ser aberta, deve ser muito parelho e polarizada. Em Campo Bom, pelo histórico do PMDB, a tendência é que tenha duas candidaturas fortes. O PMDB, que ainda não definiu pré-candidato, o prefeito Faisal indica o Francisco Silva, o Chiquinho, que é secretário dele, como favorito dele, mas quem define é o diretório, e a oposição vem com o Vicente Cellistre, sindicalista. Só que o que acontece com o Vicente Cellistre? Ele tem um percentual de votos cativos dele, mas ele tem uma rejeição muito alta. Tá? Então, e o PMDB vem de 4 mandatos, 2 com o Giovanni e 2... Não, vem mais, anterior ao Giovanni tiveram outros também. Então ele vem assim, de uma história de administrações em Campo Bom que a sociedade gosta. A aprovação do cidadão de Campo Bom ela é muito grande ao governo atual. E em Sapiranga, talvez desses municípios da região, junto com o Novo Hamburgo, é o que vai ter mais divisão de votos. Porque vai ter a Corinha, prefeito da Corinha deve vir à reeleição pelo PP. O PT tem pré-candidato, que é o ex-prefeito Nelson Spolaor. O PMDB tem 2 pré-candidatos, que é o atual vice-prefeito, Jairo Renner, que sai da coligação, e o Álvaro Pereira, que é um empresário da cidade, que era presidente da CDL e renunciou ao cargo para concorrer. Tem também o PSDB, que também deve vir com candidatura, certo? Que não está certo ainda, talvez a Bruna Bloss, que foi vereadora mais votada na última eleição, renunciou, hoje trabalha na Assembleia. E tem ainda o Democratas com o Gross, com o Ricardo Gross, que é ele é um executivo, trabalhou durante muitos anos na indústria Paquetá, então conhece toda a cidade por 30 anos de serviço prestado na maior indústria da cidade. Então ali vão ser 5, se confirmando, serão 5 candidaturas fortes, onde divide tudo e qualquer resultado é resultado. Entendeu? Ali pode acontecer qualquer coisa. Mas nas outras cidades, assim, a coisa fica mais ou menos equilibrada. Campo Bom não deve ter candidatura, pelo menos forte, não deve ter candidato a prefeito pelo PT, né? Mas é forte em Sapiranga e 2 Irmãos, e Estância Velha, falando de PT. Não tem candidatura forte em Ivoti. Certo? Só que em Sapiranga, nessas outras cidades, Sapiranga talvez e Estância Velha possa ser beneficiado pelo número de candidatos, né? Estância Velha pelo perfil do Toco, e em Sapiranga pelo número de candidatos, que os outros são de uma mesma linha política, digamos assim, se for mantido esse cenário. E em 2 Irmãos vai ser disputa pau a pau, e claro, eles vão ter que ter esse cuidado de tentar trabalhar a desvinculação do PT local com o cenário nacional,
Lembrando, vai ter impeachment? Não vai ter impeachment? A presidente vai se manter no cargo ou não? Entendeu? Tudo isso, a partir do final desse processo, é que os partidos vão ter que começar a trabalhar. Maravilha. João Ávila, colunista de política do Jornal NH. Muito obrigado pela presença no Em Pauta de hoje. Chico, eu que agradeço, estamos à disposição aí para, né, sempre que puder colaborar com isso e dizer, né, que a política, de um modo geral, ela é fascinante, né? Tu poder participar disso, tu poder falar disso, né? E ver no dia a dia de como é que as pessoas pensam, de como é que os partidos pensam, de como as lideranças partidárias pensam, né? E como eu digo, é sempre um jogo de xadrez, né? E não existe na política, assim, a verdade absoluta, né? Tu nunca diga assim, ó, isso aqui está 100% definido que vai ser assim, né? E ela vai mudar no curso, e essa mudança, ela é dinâmica, ela é muito rápida, assim como tem sido rápida a dinâmica da informação. E apesar dos pesares, que bom que as pessoas estão falando cada vez mais em política, né? E se pode Isso é falar de super política, positivo, né? Se pode falar de política. Tá certo, João, muito obrigado pela presença no Em Pauta de hoje. Em Pauta vai ficando por aqui, você pode conferir os nossos programas no nosso canal do YouTube, da TV Fevale, e também novidades na nossa página no Facebook. Até a semana que vem.